Bom dia. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de aplicações, tá? Na aula passada nós falamos da disposição de um cabo que liga duas torres, tá? A gente pensou assim: se você tiver uma torre de um lado, uma torre de um outro, do outro lado, e esse aqui seja o chão, e você quer pensar nesse cabeamento aqui, tá bom? Eu disse para vocês que esse cabeamento aqui é possível você determinar qual é a função que descreve exatamente essa curva, tá? E essa curva ela tem um nome, ela é chamada de catenária, tá? Então sempre que você tem qualquer cabo que esteja suspenso pelas extremidades, então essa curva ela sempre vai se comportar dessa forma, ela é uma catenária, ela não é uma parábola, tá? Algumas pessoas... O primeiro que pensou nisso foi o Galileu. O Galileu pensou que era uma parábola, depois foi provado que não é uma parábola, tá? Isso é uma catenária, e a catenária ela é dada pela função cosseno hiperbólico, tá bom? E especificamente quando a gente está pensando em um cabeamento, então a gente consegue provar que o que descreve essa curva tem exatamente esta forma, tá? Então a gente só precisa verificar esta equação diferencial. A função que satisfaz essa equação diferencial, ela descreve exatamente essa curva, que é a catenária, tá? Então vamos pensar primeiro nessa equação diferencial. Bem, esse aqui não é um curso de equações diferenciais, né? É um curso de cálculo. Então, mas nada nos impede de resolver uma equação diferencial bem simples, tá? Essa equação diferencial, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma derivada de segunda ordem, tá? Que a gente sabe fazer. Nós temos aqui a derivada de primeira ordem, que está elevada ao quadrado. A gente sabe fazer isso. A gente sabe somar. E então a gente sabe verificar isso aqui, tá? Então o exercício é o seguinte: verificar que essa função satisfaz essa equação diferencial, tá? Então qual é o dever aqui? O dever é o seguinte: você pegar essa função, derivar duas vezes e verificar o que é que dá. Depois tu faz a conta deste outro lado. Se deriva uma vez, faz as contas e o lado esquerdo tem que ser idêntico ao lado direito, tá bom? É assim que se verifica que uma função satisfaz uma equação diferencial, tá? Então vamos fazer isso. Vamos entender as coisas que tem aqui nesta função. Bem, esse T é a tensão do cabeamento no ponto mais baixo, tá? É possível medir a tensão nesse ponto, no ponto mais baixo, tá? Esse ρ aqui é a densidade do cabo, tá bom? A composição, como é que é composto esse cabo? Esse ρ que diz, tá? É a densidade do cabo. E esse g é a aceleração da gravidade, tá? Então vamos fazer o seguinte: a gente vai pegar essa função, vamos derivar uma vez e depois a gente vai derivar uma segunda vez e vamos verificar que ela satisfaz essa equação. Então muito bem. Então a derivada da função é f com relação à variável x, tá? Lembrando que df dx é a mesma coisa que dy dx, tá? Então df dx é a mesma coisa também que f' de x. Aí sempre vai depender do contexto que você está, tá? Então vamos derivar essa função. Como é que a gente deriva essa função? Olha só, a variável da função f é só o x, tá bom? Então a variável é o x. Então o t, o ρ, o g, esses caras todos são constantes, tá? Então no fundo, o que tu precisa calcular é a derivada do cosseno hiperbólico, porque isso aqui que tem aqui dentro é constante. Então você vai precisar aplicar a regra da cadeia depois, tá? Agora eu te pergunto, qual é a derivada do cosseno hiperbólico? É o seno hiperbólico, tá? Então a derivada dessa função vai ficar isso mesmo, continua, t
vai ficar ρ, g, e a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. E o que tem dentro do argumento continua. T vezes a derivada do que tem dentro, tá? Que é a regra da cadeia. Mas a derivada disso aqui, a derivada de x é 1, então vai ficar só esse fator. Rho, G, T. Tá? Agora observa o seguinte. Observa que o T está na parte de cima e o T está na parte de baixo. Então você pode cancelar. Tá? O Rho e o G da mesma forma. Então vai ficar aqui a sua derivada, vai ficar simplesmente seno hiperbólico de ρ, g, xt. Essa é a sua derivada. Tá bom? Então essa é a primeira derivada. Vamos atrás agora da segunda derivada. Tá? O d2y dx2. Tá, a segunda derivada, que eu vou escrever simplesmente por f duas linhas de x, é derivar isso aqui agora, já que essa é a derivada. Então a segunda derivada vai ser a derivada do seno hiperbólico é cosseno hiperbólico ρ gx sobre t vezes, aí eu aplico a regra da cadeia, a derivada do que tem aqui dentro vai dar ρ g t. Tá bom? Então essa é a segunda derivada. Tá? Então eu já fiz a primeira derivada, já fiz a segunda derivada. Agora eu vou fazer a verificação. Ver se quando eu substituir aqui, se esse lado vai dar exatamente a segunda derivada. Tá? Então vamos sair desse lado. O que é que nós temos ali? Nós temos ρ, g, t, raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado. Então vai ficar ρ, g, t, raiz de 1 mais a derivada da função. Eu já calculei. Então a derivada da função é o seno hiperbólico. Tá? Então isso aqui vai ficar seno hiperbólico ao quadrado de ρ, gx sobre t, isso dentro da raiz, tá? Então, fazendo as manipulações, o que é 1 mais seno hiperbólico ao quadrado? Isso é cosseno hiperbólico ao quadrado, tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, ρ, g sobre t, raiz do cosseno hiperbólico ao quadrado, ρ, gx sobre t. Olha, mas o cosseno, lembrando que o cosseno hiperbólico de x, ele é a exponencial de x mais a exponencial de menos x sobre 2, certo? Esse é o cosseno hiperbólico. Exponencial sempre é positiva. Você tem soma de exponenciais, então isso aqui sempre é positivo. Então o cosseno hiperbólico é uma coisa sempre positiva. Então, se ele está ao quadrado dentro da raiz, você simplesmente cancela o quadrado com a raiz, tá? Então você pode fazer isso. Sempre precisa se preocupar com o módulo. Então isso aqui vai ficar igual a ρ, g sobre t vezes o cosseno hiperbólico de ρ, gx sobre t. Tá bom? Então, isso foi o que deu do lado esquerdo dessa equação, tá? Foi isso que aconteceu aqui do lado esquerdo. Agora, o lado direito é a derivada de segunda ordem. Mas a derivada de segunda ordem está aqui, ó. A derivada de segunda ordem é exatamente o que a gente acabou de fazer lá, tá? Isso aqui nada mais é do que a derivada de segunda ordem da função. Tá bom? Então a gente acabou de verificar que, de fato, se a função tiver essa cara, ela satisfaz essa equação diferencial. Tá? E essa equação diferencial é a condição necessária para a função que descreve esse cabeamento
satisfazer. Tá bom? Se a função satisfaz essa equação diferencial, então ela é o gráfico dela é esse cabeamento. Tá bom? Então por que eu fiz isso aqui para vocês? Porque na prática, quando vocês estiverem fazendo as contas de vocês lá, quando vocês estiverem trabalhando, pesquisando, não vai aparecer para vocês uma função assim, em algum problema, seno hiperbólico de x. Não vai aparecer assim, tá? Na prática vai ter um monte de parâmetros lá na hora, tá bom? Assim como tem os parâmetros aqui. Quais são os parâmetros que nós temos? Tem coisas para você levar em consideração. A tensão, de como está tensionado esse cabeamento. Isso é necessário levar em consideração. A densidade do material é necessário levar em consideração, tá? Se você está em um laboratório ou não, se você tira a gravidade ou não, isso também faz diferença. Tá? Então, todos esses parâmetros fazem a diferença na hora de você estabelecer qual é a função que está descrevendo o cabeamento. Tudo bem? Então, na prática, são coisas assim. Tá? Quando a gente ensina para vocês aqui o que é seno hiperbólico, o que é cosseno hiperbólico, a gente simplesmente coloca seno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de x, só para você entender como é a função. Mas, na prática mesmo, elas são coisas desse tipo. Tá? Tem muito mais parâmetros, mas é só parar para pensar. Esses parâmetros, na maior parte das vezes, eles são apenas constantes. Tá? Tu só precisa olhar mesmo para a variável x e ter os devidos cuidados. Tá bom? Muito bem. Então era isso que eu queria falar para vocês a respeito do cabeamento. E desse cabeamento, claro, você pode querer pensar também, afinal de contas, se eu já sei que essa curva ela se comporta de forma que é uma catenária, tá? Então agora eu já posso saber como medir o comprimento dessa curva, tá? Na aula passada nós definimos como é o comprimento de uma curva. Agora vamos pensar nesse comprimento. O comprimento de uma curva, a gente já sabe que é integral de A até B da raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado, né? Isso dentro da raiz. Tá bom? Então é assim que a gente calcula o comprimento de uma curva. A gente viu isso na aula passada, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Será então que a gente consegue calcular o comprimento de uma catenária? Vamos pensar. Já que isso aqui é uma torre de um lado, uma torre do outro, e tu tem o pressuposto que essas duas torres têm a mesma altura, é natural você querer dividir o seu problema bem ao meio, né? É natural pensar nisso, certo? Então, se você divide bem ao meio, então você coloca a origem nessa direção. Tá? Na direção do ponto mais baixo. Tá bom? Então, a distância daqui até a torre é a mesma distância daqui até a torre, até a outra torre. Tá? Em termos matemáticos, você pode pensar que você colocou aqui o seu plano cartesiano. Se você coloca aqui o seu plano cartesiano, então esse cara aqui é o seu menos b, por exemplo. E esse aqui é o seu b, onde o b é um número positivo. Tá? Então você tem a distância de 0 até b e de 0 até menos b. Tá? Então, se tu queres saber o comprimento dessa curva aqui, tu vais ter que fazer a seguinte integral, então. Essa integral, aí tu já facilita o teu caminho, fazendo o seguinte. O comprimento vai ser integral de menos b a b, já que você estabeleceu onde que você quer o seu plano cartesiano. Isso também é uma coisa que tu tens que fazer na hora dos problemas, porque na prática não tem um plano cartesiano lá. É você que vai ter que estabelecer qual é o melhor lugar para você colocar esse plano cartesiano. A gente entende que essa coisa parece simétrica, não parece? Não parece que o comportamento do ponto mais baixo para cá é idêntico ao comportamento do ponto mais baixo para lá? Não é muito natural isso? É muito natural. Então é natural também você colocar o plano cartesiano bem no meio. Tá bom? Então, de menos b a b, da raiz de 1 mais a derivada da função. Bem, quem é a função? A função é essa aqui, ó.
essa função f, tá? Nós já calculamos a derivada dela. A derivada dela deu o seno hiperbólico dessa coisa. Então vamos colocar isso lá. Então vai ficar seno hiperbólico ao quadrado de ρgx sobre t está ao quadrado, isso dentro da raiz, tá? Agora isso aqui vai ficar assim, ó, integral de menos b a b, 1 mais seno hiperbólico ao quadrado, eu já sei que é cosseno ao quadrado. Então isso aqui vai ficar a raiz do cosseno hiperbólico ao quadrado, ρgx sobre t dx, tá bom? E a gente já comentou agora há pouco sobre o cosseno ser sempre positivo, então eu posso cancelar o quadrado com a raiz. Então vai sair só o cosseno menos b sobre b, vai ficar cosseno hiperbólico ρgx sobre t dx, tá? Agora eu vou parar por enquanto a conta aqui e vou lembrar o seguinte, vou escrever quem é o cosseno, vou escrever aqui nessa parte. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que o cosseno hiperbólico de x, ele é a exponencial de x mais a exponencial de menos x, certo? A gente sabe disso, tá? E se por acaso eu calculasse o cosseno hiperbólico de menos x, eu troco o sinal desse x aqui, o que é que vai acontecer? Isso vai dar o seguinte, vai dar exponencial de menos x mais, esse menos vai cancelar com esse menos, então vai ficar exponencial de x sobre 2. Então quer dizer que esses dois caras são iguais. Tudo bem? Se esses dois caras são iguais, então a função cosseno hiperbólico ela é o quê? Uma função par, tá? Então, cosseno hiperbólico é uma função par. Se ela é uma função par, o que interfere isso no processo de integração? O que interfere? Significa que tem uma simetria. O que tem do lado esquerdo é idêntico do lado direito. É por isso que eu cortei aqui o gráfico bem ao meio. Porque basta eu medir a distância daqui até lá. Se eu tenho essa distância, eu sei o todo, porque eu vou multiplicar por 2. Tá? E o processo de integração já me diz isso. Quando eu tenho uma função par, se você pega de menos b a b dessa função que é par, então essa integral é igual a 2 vezes a integral de 0 a b da f de x dx. Tá bom? Isso é porque ela é uma função par. Tá? Se fosse uma função ímpar, eu já saberia que o resultado é 0. Tá ok? Porque os limites de integração são simétricos. Mas nesse caso ela é uma função par. Então pronto. Então é isso que a gente vai utilizar aqui agora. A função cosseno hiperbólica é uma função par. Então isso aqui vai ficar igual... Então, o comprimento vai ficar igual a 2 vezes 0 a b do cosseno hiperbólico de ρgx sobre t dx. Agora vamos lá. Qual é a primitiva dessa função? Qual é a primitiva? Só pensar, qual é a primitiva do cosseno hiperbólico? É seno hiperbólico, mas eu tenho aqui uma regra da cadeia, certo? Então é só colocar a constante adequada na frente, tá? Então isso aqui vai ficar 2 vezes o quê? T ρg seno hiperbólico de ρgx sobre t. Isso de 0 a b. Tudo bem? Porque se você deriva o seno, vai dar cosseno, e a derivada disso vai cancelar com esse cara daqui. Tá bom? E vai retornar lá em cima. Tá bom? Agora, substitui os limites de integração. Substitui primeiro b, depois substitui o 0. Então isso aqui vai ficar igual a 2 vezes t ρg seno hiperbólico de ρg b
T. Menos, aí quando você substituir o zero, o seno hiperbólico, ele tem um menos bem aqui. Tá? Então, quando você colocar zero aqui, isso aqui vai dar 1. Colocar zero aqui, isso aqui vai dar 1. Vai ficar 1 menos 1 vai dar 0. Então, o seno de zero é 0. Tá? Então, eu não vou substituir o outro limite de integração, que eu já sei que dá 0. Então, esse aqui é o comprimento daquela curva da catenária lá. Tá? Então, nota o quanto é importante você saber exatamente que tipo de cabo tu estás utilizando. Tá? Então, se você tiver um serviço desse para fazer, para projetar, eu preciso projetar as torres, eu preciso projetar o comprimento do cabo, a primeira coisa que tu tem que perguntar para o teu empregador, ou para a empresa que você está trabalhando, ou para a pessoa responsável lá, a primeira pergunta que tem que fazer é: qual cabo está sendo utilizado? Essa é a primeira pergunta, porque ele é determinante na resposta. Tá? Se o cara dissesse, não, é para tu fazer, a gente vai decidir ainda qual é o cabo. Aí tu diz, bem, quando vocês decidirem qual é o cabo, eu faço as contas. Porque é o cabo que decide a tua função. Tá aqui, ó. A densidade determina. Tá? Então a densidade é o fator determinante aqui. Apesar dele ser uma constante, ele determina o comprimento que vai ser utilizado. Deu para entender? Aí outra pergunta que tens que fazer. Quão tensionado vai ficar esse fio? Vocês vão querer esticar ele quanto? Tá? Essa questão de quão tensionado vai ficar também vai determinar, porque ele me dá a tensão. Tudo bem? Então tudo isso tem que ser projetado antes de se fazer as contas. Tá? Agora, se eu quero fazer de forma totalmente geral, abstrata, sem ter exatamente quem é a densidade e quanto é a tensão, eu vou fazer dessa forma como eu estou fazendo aqui. Isso é só conta matemática. Tá? Agora, você precisa me dizer quanto é a densidade do material, do cabo que tu estás utilizando, qual é a tensão que tu queres. Tá? Claro, a gravidade é constante. Tá bom? Então, não precisa pensar na gravidade aqui. Tudo bem? Ficou claro? Então, esse é o comprimento do cabo que você precisa projetar. Ok? Sugiro que vocês vejam o livro do James Stewart, que é o livro de cálculo 1. Lá tem 2 problemas, que foi de onde eu retirei essas ideias para trazer essa resolução para vocês. Tem 2 exercícios. Quando você procurar a parte de cosseno e seno hiperbólico, lá vai ter 2 exercícios para determinar a altura da torre, a altura do ponto mais baixo do cabeamento, tudo isso ele pergunta lá. Então, experimentei fazer as contas. A conta básica já está feita aqui. O resto é vocês pensarem um pouquinho em como fazer os outros itens. Tá? Muito bem. Então, vamos para outra parte da aula. Vamos lá. Então, superfície de revolução. Vamos pensar. A dica que eu te dou é que você entenda tudo que foi falado. Essa é a melhor dica. Compreenda tudo que foi falado, que vai ser falado nessas 2 semanas. Depois que você compreender tudo, fizer alguns exercícios, depois você pensa assim, esse conteúdo eu vou dominar. E esse outro também. Tá? Então eu sugiro que você domine todos, para você estar pronto na hora da prova. Tá? Vamos lá, superfície de revolução. Suponha que você tenha o seguinte. Aqui um certo gráfico. Tá? Suponha que esse seja o gráfico de uma função. Tá bom? De uma função f. E vou querer fazer o seguinte. Eu vou pegar esse gráfico e vou levar ele para o R3. Tá? Eu não vou querer mais trabalhar só no R2. O R2 é tudo que nós fizemos até agora. R2 é o plano cartesiano. Eu quero ampliar a coisa. Eu quero ir para o R3. Eu quero ir para o espaço tridimensional. Tá? Então, eu vou me permitir fazer o seguinte. Pegar esse gráfico e rotacionar em torno desse eixo. Tá? Vou fazer a rotação em torno do eixo. Quando eu fizer a rotação em torno do eixo, você concorda que vai aparecer uma cópia desse gráfico aqui embaixo? Sim ou não? Vai ter uma cópia dele aqui, tá? Então,
Suponha aqui a cópia do gráfico, tá? Só que ele está girando, ok? Ele está girando aí, então vai surgir a seguinte figura. Ok? Então surge essa figura, rotacionada a partir de um gráfico. Tá bom? A pergunta que se faz de imediato é a seguinte: qual o volume dessa figura? Essa é a pergunta. Qual o volume dessa figura? Tá bom? Então o que é que nós vamos fazer? Tu vais pensar o seguinte. Tu vais pensar como Riemann. Ah? O que foi que Riemann pensou quando ele calculou áreas embaixo de curvas? O que foi que ele pensou? Ele pensou em retângulos, lembra? Lembra que ele pensou em retângulos? Ele foi facilitando a vida dele. Ele pensou em retângulos. Depois, quando era para comprimento de curva, o que foi que ele fez? Ele pensou em segmentos. Tá? E agora aqui, nós estamos no espaço. Eu te pergunto o seguinte. Suponha que eu vou pegar um plano que é perpendicular a esse eixo. Tá? Então vou fazer o seguinte, ó. Tá aqui um plano, vou cortar esse objeto, tá? Tá aí o plano. Vou cortar o objeto. Quando eu cortar o objeto, você concorda comigo que vai surgir no objeto uma certa face que a gente chama de seção transversal? Tá bom? Quando eu cortar, se eu pudesse cortar, pegar esse pedaço, mexo para lá, pego esse pedaço, destaco para cá e olho para as duas faces que vão surgir. Essas faces que vão surgir, qual é o formato delas? Tem um objeto. Eu corto o objeto. Pego um pedaço daqui, giro e olho para ele. O que é que eu vou enxergar? Uma circunferência. Tudo bem? Por que é uma circunferência? Por que é uma circunferência? Porque é uma superfície de revolução. Superfície de revolução mantém o objeto sempre à mesma distância do eixo de rotação. Tudo bem? Tá? Por isso que é uma circunferência. Então, o que surge aqui é uma circunferência. Ok? Tá aí a circunferência que surgiu. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar esse objeto várias vezes. Vou fatiar ele. Tá? O que te lembra fazer isso? O que te lembra? Esse fatiamento aí, o que te lembra? Partição. Muito bem, partição. Só que agora a gente está no espaço tridimensional. Beleza? Mas eu vou ficar sempre olhando para o eixo X ali embaixo. Tá? Vou fazer a partição. Quando eu fizer essa partição, esses cortes aí com os planos sempre paralelos, um ao outro e perpendicular ao eixo de rotação. Tá? Aí eu vou olhar para dois planos, os dois planos que estão um no lado do outro. Quando eu olhar para esses dois planos, entre eles vai ter um pedaço do objeto, não vai? Sim ou não? Vai ter um pedaço do objeto. Então eu vou pegar o plano na posição I-1 e o plano na posição I. Tá? Ou seja, um plano e o outro depois dele. Tudo bem? Vou pegar esses dois caras. Então a ideia é a seguinte. Está aqui o eixo X. Tá? Está aqui o XI menos 1. Imagina que aqui é o XI. Tá? Imagina que esses caras estão muito perto um do outro. Beleza? Está muito perto. Eu vou só projetar aqui, tá? O XI e o XI menos 1 está bem aqui assim.
Só que eu vou pegar isso e vou projetar aqui em cima, tá? Imagina agora que... Vou projetar aqui. Tá aqui o objeto. Tá aqui o objeto. Tá? Isso aqui é só um pedacinho dele. Imagina que isso é uma fatiazinha bem aqui, que eu peguei 2 planos muito perto, eu peguei só essa fatiazinha e trouxe para cá, dei uma ampliada nela. Tá? Agora vamos lá. Pensa comigo. Entre o xi menos 1 e o xi, eu vou escolher um cara que eu vou chamar de ci. Assim como a gente fez lá na partição, nas outras partições lá do plano. Vou chamar um cara aqui que vai ser o meu ci, bem aqui. Tá? Eu te pergunto, esse objeto que formou é um cilindro? Não, né? Porque essa parte aqui é maior que isso, certo? Não é cilindro. Mas olha, e se eu fizesse isso aqui? Aí, eu vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. Agora eu consegui formar um cilindro. Tá? Esse cilindro, ele é idêntico ao objeto? Sim ou não? Não. Assim como naquilo que a gente estava calculando a área lá de Riemann, lembra que tinha o gráfico e a gente pegava aqui embaixo um retângulo? Lembra que a gente pegava um retângulo? Não ficava faltando um pedacinho aqui em cima? E depois, a gente pensou o seguinte, e se a gente fosse um pouquinho mais em cima e pegasse um retângulo bem aqui assim? Esse retângulo, novo retângulo, ele passa um pouquinho e falta um pouquinho. A impressão que dá é que ele é uma aproximação melhor. Certo? Então, se você olha para esse cilindro aqui, olha, nessa parte daqui está faltando. Aliás, está faltando para ser coberta, né? E nessa parte aqui ele está pegando por fora. Tá? É como se uma parte compensasse a outra. Então eu estou aproximando o objeto real por um cilindro. Tudo bem? É isso que eu estou fazendo. Assim como a gente aproximou o objeto real por um retângulo. Tá? Agora eu vou aproximar por um cilindro. Beleza? Tá? Aí eu te pergunto, como calcula o volume de um cilindro? É o quê? É a área da base vezes a altura, certo? A área da base vezes a altura. Vamos pegar esse cilindro em destaque. Imagina que ele é muito pequeno, hein? Estou só ampliando aqui. Tá? Essa aqui é a base dele. Tudo bem? Então eu preciso disso aqui. O que é isso aqui do cilindro? É o raio. É o raio do cilindro. Tá? Então eu preciso desse carinha bem aqui, ó. Desse raio aqui. Tá? Vamos lá. Enxerga que o cilindro está aqui. Dá para ver? Tá. Tá lá o cilindro. Beleza? Eu te pergunto, essa distância daqui até aqui não é o raio do cilindro? Certo? Mas se esse cilindro for muito pequenininho, muito pequenininho, muito pequenininho, esse raio do cilindro, quem é que vai ser? Vai ser o quê? Vai ser o raio da circunferência. E o que é o raio dessa circunferência? É a imagem de quem? Do CI. Tudo bem? É a imagem do CI. A distância daqui para cá é a imagem do CI. Então, o raio desse cilindro
o raio do cilindro é F de CI. Tudo bem? É a imagem do CI. Esse é o raio do cilindro. Então, a base do cilindro, a base tem área o quê? Pi F ao quadrado de CI. Tudo bem? Essa é a área da base do cilindro, certo? Vamos pensar mais. Para eu saber o volume de um cilindro, eu preciso da área da base e multiplicar pela altura, que é essa distância aqui. Mas essa distância aqui não é a distância entre xi menos 1 xi? O que é a distância de xi menos 1 xi? É a diferença desse para esse, e a gente chamou isso de quê? De delta de xi. Essa é a altura. Então, a altura do cilindro é delta de xi. Tudo bem? Então, eu já sei agora a área da base e já sei a altura. Então, eu sei o volume. Ok? Então, vamos calcular o volume agora. Então, o volume do iésimo cilindro é o quê? É π F ao quadrado de CI vezes delta de xi. Tudo bem? Esse é o volume de um cilindro. Desse cilindro aqui, ele é muito pequeno, tá? O volume de um cilindro desse. Se eu quiser o volume de todos os cilindros, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar todos eles, certo? Então, somando todos os volumes, dos cilindros, obtemos o quê? O somatório de I variando de 1 até N de π F ao quadrado de CI delta de xi. Ok? Isso é somar todos os volumes de todos os cilindros. De todos os N cilindros que vão ser formados aí. Tá? Então, estou fatiando o objeto, estou pegando todos os cilindros que são aproximações lá e somando todos esses volumes. Tá? Mas isso aqui não é uma soma de rima? É ou não é soma de rima? O que eu tenho que fazer com essa soma de rima? Eu tenho que aplicar o limite. Quando eu aplicar o limite, mandar quem para zero? Quem eu tenho que mandar para zero? O delta de xi. Quando eu mandar o máximo dos deltas de xi para zero, eu tenho a soma de rima que será convergente, e essa soma vai dar origem a quem? Ao volume, que vai ser uma integral. Né? Que lindo. Então, o limite do máximo dos deltas de xi indo para zero, desse somatório de I variando de 1 até N, do π F quadrado CI delta de xi, tá? Quando eu aplicar esse limite, isso aqui vai dar origem à integral de A até B do π F ao quadrado de x dx. Esse é o volume do objeto rotacionado. Tá? Então, essa é a ideia. Ok? Então, pronto. Então, agora, a gente já sabe que se nós tivermos um objeto que é fruto do gráfico de uma função que foi rotacionada em torno do eixo x, eu já sei como calcular o volume desse objeto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a função, elevar ao quadrado e fazer o processo de integração. Só isso.
Ok? Tá bom? Então, esse é o volume do objeto rotacionado. Agora eu pergunto para vocês, quais são os objetos rotacionados que você conhece? O quê? Cilindro. Que mais? Quem? Cone. Quem mais? Vai. Esfera. Tem mais algum conhecido que você lembra aí? A bola de futebol americano ela tem bicos, né? Então ela só se aproxima de um elipsoide. Não é o elipsoide, tá? Se não tivesse aquele bico lá nas extremidades, ele estaria muito perto de uma elipse, que é rotacionar uma elipse. Aí, rotacionar uma elipse é um elipsoide. Rotacionar uma parábola é um paraboloide. Esses objetos vocês vão estudar em cálculo 2, tá? Muito bem. Então vamos pensar nos objetos que a gente já conhece, né? Cilindro. Vamos lá para o cilindro. O que é que nós sabemos do cilindro? Por essa ideia, já que nós saímos do gráfico de uma função e rotacionamos ele em torno de um eixo, eu pergunto para você, qual é a função que vai dar origem então ao cilindro? A função? Constante. Qual é a graça? Tem graça nenhuma. A função constante, né? Então, o cilindro eu preciso de uma função constante. Então, f de x igual a um k, onde esse k é um número maior que zero. Tá? É a função constante. Então, se você tem a função constante, aqui o k, tá? Aí você só precisa estabelecer de onde até onde você quer girar. Tá bom? Suponha que seja aqui de um certo A até um certo B. Tá bom? Então, quando você rotacionar esse objeto, ele vai aparecer aqui embaixo. Então, vai dar origem a esse cilindro. Certo? Qual é o volume desse cilindro mesmo? Diz para mim, que tu já sabe de cabeça. Sem fazer integral, tá? A gente sabe calcular o volume de um cilindro. Como é que a gente faz? É a área da base vezes a altura, certo? Quem é o raio aqui desse cilindro? O raio não é esse tamanho? E esse tamanho é K. Então, o volume dele, eu já sei que é π, o K ao quadrado, vezes a altura. A altura é essa distância, certo? Que é B menos A. Então, esse é o volume do cilindro. Beleza? Esse é o volume do cilindro. Agora, isso tem que ser compatível ao que eu acabei de determinar aqui, ó, que é o volume dado por uma integral. Tá? Então, vamos lá. Então, o volume desse cilindro, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser de A até B, de π, a função ao quadrado, só que a função é uma constante, tá? Então, k ao quadrado dx, só que aqui, como é constante, vai ficar volume é igual a integral disso, vai ficar... Eu vou inverter aqui, porque parece que a quinta série chegou, né? Eu já percebi. K ao quadrado π, x de A até B. Tá? Então, o volume vai dar K quadrado π, substituindo B depois o A, vai ficar B menos A, que é exatamente o que você já tinha percebido. Certo? Tá bom? Então, esse é o volume do cilindro que a gente já sabia. Então, a gente consegue fazer por integral aquilo que a gente já sabia da educação básica. Tá? Vamos lá. Continuando. Outro objeto que você sabe, que você citou aí, qual foi? Depois do cilindro, você pensou em quem? No cone, né? Vamos pensar o cone. Bem, qual função vai dar origem, então, ao cone? Uma função
Qualquer função afim? Se você pensar em qualquer função afim, você vai ter que pensar bem no seu limite de integração, certo? Aí, se você quiser passar pela origem, você integra de 0 até onde você quiser, certo? Agora, se você pegar uma função afim qualquer, você vai ter que pensar qual é que vai ser o seu eixo de rotação, tá? Tem que estabelecer isso. Muito bem. Então, vamos pensar no cone, vamos pensar na função afim, só que do tipo linear. A função linear, que o coeficiente linear é 0. Então, tem que ser uma função assim. F de x igual a um AX. Certo? Tem que ser uma coisa desse tipo, tá? Então, esse A positivo, tá? Esse A positivo. Então, se é positivo, então o gráfico vai ser uma coisa assim. Eu vou assumir só do 0 para lá, tá? E vou querer integrar aqui até um certo valor aqui que eu vou chamar de B, já que eu já usei a letra A, tá? Então, quando eu rotacionar esse gráfico aqui em torno do eixo X, vai dar origem a esse objeto, tá? Vai dar origem a esse objeto, tá bom? Então, qual seria o volume desse objeto? É só fazer a integral. Então, o volume é integral de 0 até B de π, aí a função ao quadrado, que foi o que a gente estabeleceu aqui. A função ao quadrado. Quem é a função? É AX. Então, vai ficar A ao quadrado, x ao quadrado, dx. Então, essa é a integral. Vai ficar π A ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Aí eu substituo os limites de integração. De 0 a B. Então, esse volume vai dar A, vai dar π A ao quadrado, substituindo B, vai dar B ao cubo, isso sobre 3, porque o 0 vai zerar, tá? Então, deu esse aqui o volume. Vamos ver se faz sentido? Como é o volume de um cilindro? Aliás, de um cone. Não é a área da base vezes a altura dividido por 3? Não é esse o volume de um cone? Tá? Vamos pensar na base desse cone. A base é essa circunferência. Tá? Quem é a área dessa base? Você vai ter que estabelecer quanto é o raio. Certo? Quanto é esse raio? Diz para mim. O raio, quanto? A imagem do B. Mas a imagem do B, f de B, vai substituir aqui, vai dar AB. Certo? Esse é o raio, tá? Então vai ficar como? Vai ficar área da base. Então esse volume daria área da base, que é π raio ao quadrado, só que o raio é AB, vai ficar A quadrado, B quadrado. Então, área da base vezes a altura. Quanto é a altura desse cone? Quanto é a altura dele? É daqui até aqui, né? Quanto é esse tamanho? Esse tamanho é B, tá? Então vai aparecer aqui B. Então, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Que é exatamente o que nós achamos. Tá bom? Então, a matemática básica não desfaz a matemática do ensino superior. As duas coisas são compatíveis, tá? Tanto faz você fazer por integral ou pelas fórmulas que você já sabe. Até porque as fórmulas que você já sabe foram estabelecidas usando integrais também, tá? Muito bem. Outro objeto que tu sabes por rotação, qual é? Esfera. Esfera. Vamos pensar na esfera. Qual é a equação da esfera? Esfera de raio R e centro na origem. Qual é a equação?
Como é que é? Equação da esfera, bora. Tá, vocês estão com medo da equação da esfera. Vocês vão fazer em cálculo 2 a equação da esfera. Vai, equação da circunferência de raio R. A circunferência vocês sabem. Bora. Equação da circunferência. Bora. Como é a equação da circunferência? Oi? Não. Não. Isso é a área da circunferência. Eu quero a equação da circunferência. O que descreve? Isso é geometria analítica. Bora. Como é? Não. Vai, vocês sabem. Não é possível. Já estou repensando na prova. Vocês têm 30 segundos para me dar a resposta, senão repensa a prova. Bora. 1, 2, 3, 4. Vai. Equação da circunferência. Não? Acabei de repensar a prova. Vocês não terão que fazer 2 questões, terão que fazer 3 agora. Ainda resta 10 segundos. Se me responder, eu volto atrás. Não. Isso é o perímetro. Não acredito nessa. Aí tu vai me dizer que tu nunca viste isso? A cara de pau, né? Então essa aqui é a equação da circunferência, tá? Então, a gente precisa estabelecer uma função que a gente possa pensar no gráfico dessa função e rotacionar ele, tá? Então vamos fazer o seguinte. Pensa comigo. Se você olha para a circunferência, só para o desenho dela, isso é gráfico de função? Sim ou não? Não, isso não é gráfico de função, tá? Porque qualquer corte que você faz aqui sempre vai tocar 2 vezes, certo? Pelo teste da reta vertical, tá? Então você pode pensar que, e se eu não tivesse isso? Se eu não tivesse isso? Eu poderia pegar esse objeto e rotacionar ele. Quando eu rotacionar, vai dar origem a quem? A esfera. Ok? Mas e se eu melhorasse mais ainda? Isso aqui, se isso aqui é uma função, você concorda comigo que ela está sendo simétrica com relação ao eixo y? Sim ou não? Então quer dizer que ela é uma função par? Então quer dizer que eu não preciso rotacionar tudo isso? Eu só preciso disso. Se eu rotacionar esse cara, vai dar uma semisfera, não vai? Semisfera não é metade da esfera? Depois basta multiplicar por 2. E acho volume. Beleza? Então é isso que a gente vai pensar. Olha lá. Vamos pegar esse cara. Vai ficar y² é igual a r ao quadrado menos x ao quadrado. Tudo bem? Tá? Vamos lá. Isso aqui pode ser negativo? Pode ser negativo isso? Não, né? Não pode ser negativo, porque são pontos que estão na circunferência, tá? Então, o x, qual o maior valor que o x pode alcançar? Maior valor. Não, maior valor que o x pode alcançar.
Vamos para a circunferência. Tá? Tá aqui a circunferência. Se você pega um ponto qualquer da circunferência, ele tem a sua abscissa x e ele tem a sua ordenada y, certo? Se o raio da circunferência é r, significa que a distância do centro até a extremidade, em qualquer ponto, o tamanho é r, tá? Então o x, até onde ele pode ir? Até r. Então ele só vai até aqui, que é o r. E até quanto ele pode ir para a parte negativa? Até menos r. Beleza? Só que eu já disse para vocês que eu não preciso ir para a parte negativa. Eu só preciso ficar de 0 até r. Tudo bem? Então eu vou pensar só neste quadrante. Então eu vou olhar só para isso aqui. Tá? Então vai ficar assim, ó. Se eu vou olhar só para aquilo lá, esse cara aqui eu já sei que isso sempre é positivo, então isso aqui vai ficar... vou deixar assim mesmo. E eu sei que o x está variando de r a 0. Tá bom? De 0 a r, tá? Agora, qual seria o volume do objeto? Vamos pensar o volume. O volume, no caso, é da esfera, tá? É 2 vezes a integral. Quais os limites de integração? Quais os limites de integração? De 0 a r. Como é a fórmula mesmo? Como é a fórmula? Não, a fórmula da integral. Da integral do volume. É π. Vou logo avisando, não vou colocar a fórmula na prova, é bom tu memorizar. Vocês estão muito à vontade hoje. É π, f ao quadrado de x dx, não é isso? É ou não é? Essa é a fórmula do volume, tá? Então isso aqui vai ficar igual 2 vezes a integral de 0 a r π. O que é a função ao quadrado? Olha, está aqui a função. E ela já está ao quadrado. Então, isso aqui é r quadrado menos x ao quadrado. Ok? Então, você substitui aqui. R quadrado menos x ao quadrado. dx. Tá? Agora, você integra isso. E isso a gente sabe integrar, não sabe? São polinômios. Né? Isso é um polinômio. Então, esse volume vai ficar assim, ó. 2 vezes π integral de r quadrado. Quanto é a integral de r quadrado? Quem é a variável? A variável é x. Então, quanto é a integral de r quadrado? A integral de r quadrado. Quem é a variável? X. Então, quem é a integral de r quadrado? R quadrado x. O r quadrado não é constante? O que está dando em vocês? Então, a integral de r quadrado é r quadrado x, tá? Então, é r quadrado x menos... Qual é a integral de x quadrado? X ao cubo sobre 3. Esse aqui é x ao cubo sobre 3. E isso de onde a onde? De 0 até r. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar igual 2π. Substitui primeiro o r. Aqui vai ficar r ao cubo, certo? Menos... Substitui o r aqui, também vai ficar r ao cubo sobre 3. Substitui o 0, vai dar 0. Tá?
Pronto, agora é você fazer conta aqui, ó. 3 vezes r ao cubo dá 3r ao cubo. Menos r ao cubo vai dar 2r ao cubo, tá? Então isso aqui vai ficar 2π vezes 2r ao cubo sobre 3. 2 vezes 2 é 4. Então isso aqui vai ficar 4/3 de πr ao cubo, que era o que você já sabia do volume da esfera. Tá bom? Então tá aí o volume da esfera, tá? Então tá demonstrado o volume, que vocês só decoravam a fórmula, né? Muito bem. Então, um bom desafio é vocês pensarem no volume do elipsoide. Tá lá no Stuart, lá, o exercício para ser resolvido. Eu acho que tá no Guidorize também. Só pensar no volume do elipsoide. Então pronto, já fizemos a rotação em torno do eixo X. Vamos pensar agora a rotação em torno do eixo Y. Mas antes, deixa eu te mostrar aqui no GeoGebra. Projeta lá, por favor. Olha, eu coloquei aqui para você uma função, uma parábola, 1 mais x². Está lá a parábola. E eu solicitei para o GeoGebra, para ele me fornecer, eu quero o gráfico da função só entre 0 e 1. Tá? Por isso que está aparecendo só esse pedaço aqui. Tá ok? Aí eu solicito aqui para o GeoGebra que ele faça uma rotação. Nota que isso aqui eu estou no plano, né? R2. Lembra que eu falei para vocês que eu quero sair do R2 e ir para o R3? Então eu pego esse gráfico e lanço ele no R3. Aqui o espaço R3. Tá? Quem seria o R2 aqui no R3? O R2 é esse plano cinza lá embaixo. Tá? Esse é o R2. Se você quer enxergar ele, você pode olhar de cima assim. Tá bom? Então tá aí. O seu R2. Tá? Agora eu quero pensar isso no R3. Então eu vou fazer o seguinte. Eu quero pegar esse gráfico e quero rotacionar em torno desse eixo vermelho aqui, que é o eixo X. O eixo vermelho é o X, o verde aqui é o Y e o azul é o eixo Z. Tá? Então eu quero rotacionar. A pergunta é, eu quero rotacionar quanto? Se eu quero ter uma superfície de revolução da forma como nós estamos fazendo aqui, olha, isso aqui é um cone. Quantos graus eu preciso girar o gráfico para formar o cone? Preciso girar 360 graus. Se eu passar de 360, eu ganho alguma coisa? Não ganha porque começa a repetir o mesmo objeto, certo? Então 360 é suficiente. Menos que isso, eu não tenho o objeto. Tá? Eu tenho um outro objeto que não é uma superfície de revolução completa. Tá? Então vamos lá. Então eu preciso fazer com que esse gráfico rotacione 360 graus. Então eu vou girar ele aqui. Deixa eu tentar ampliar aqui para vocês verem. Vamos lá. Esse aqui é o grau. Tá? Vou girando aqui e vai surgindo o objeto. Olha, eu comecei a girar, observa que já está surgindo o objeto. Beleza? Estou rotacionando o gráfico. Tá? Então está aí o objeto sendo criado. Tá bom? Aí surgiu o objeto. Tá? O que nós estamos estudando é olhar para esse objeto e pensar qual o volume desse objeto. Beleza? Então essa que é a ideia. Tá? Então o que foi que nós fizemos? Nós cortamos ele aqui e quando a gente corta, sempre a gente vai enxergar uma circunferência. Tá? Deixa eu colocar aqui um segmento. Que era o que nós estávamos fazendo. Posso aproximar aqui, vou deixar esse segmento aqui. Lembra que a gente pegou um cilindro? A gente pegou um cilindrozinho e esse cilindro, quando a gente pegava ele, uma parte sobrava e outra parte ele excedia, tá? Então eu vou colocar esse cilindro aqui e vou fazer a mesma coisa com ele, tá? Então, superfície. Eu vou pedir aqui
o objeto, deixa eu ver se ele vai rotacionar um objeto independente. A, eixo X. Tá aí o cilindro. Consegue enxergar bem? Deixa eu voltar aqui o ângulo. Olha, olhando de cima. Tá aqui um segmento, tá? E tá aqui o gráfico. O gráfico da função. Agora eu vou rotacionar os dois ao mesmo tempo. Quando eu rotaciono, vai surgindo. Nota que o cilindro, uma hora ele está por dentro, outra hora ele está por fora. Tá? Então essa que é a ideia daquele subintervalo que eu vou pegando. Beleza? Então eu olho sempre para esse cilindro. Tá? Então esse cilindro é uma aproximação boa desse objeto. Claro que se eu pegar, eu tenho que pegar esse intervalo bem pequeno. Tá? Se eu pego um intervalo bem pequeno, o erro ele vai indo para zero. Tá? Por isso que eu consigo me aproximar do volume. Tá? Consigo chegar, na verdade, no volume. Muito bem. Vamos agora para a rotação em torno do eixo Y. O que você acha que vai dar na rotação em torno do eixo Y? O que você acha que dá? Você acha que é a mesma coisa? Rotação em torno do eixo Y. Será que essa ideia é a mesma? É idêntica? O que vocês acham? Pega o objeto, pega os gráficos e rotaciona em torno do eixo Y. Será que vai dar a mesma coisa? Vamos pensar. Esse gráfico, quando eu rotacionar ele em torno do eixo Y, vai originar o quê? Um cone. Mas o cone vai ser idêntico a esse? Quando é que os cones serão idênticos? Quando essa função for a função afim. Que é a... Não é qualquer função afim. Qual delas? Qual? Y igual a x. Se for identidade, vai dar igual. Tá? Então, o cone gerado em torno do eixo x é igual ao cone gerado em torno do eixo y, se for identidade. Tá? Se não for identidade, não é a mesma coisa. Então, naturalmente, a fórmula também não é a mesma coisa. Tá? Vamos tentar enxergar como chegar na fórmula. Agora eu vou precisar da imaginação de vocês. Olha, suponha que eu tenha isso aqui, tá? E esse aqui seja o gráfico da função que eu quero trabalhar, tá bom? Eu vou rotacionar esse objeto, aliás, eu vou rotacionar esse gráfico em torno desse eixo, do eixo Y. E o que é que eu quero? Qual é o objeto que vai surgir? O que eu quero é o seguinte, ó. Eu vou olhar para tudo que está abaixo do gráfico. Isso aqui vai dar origem a uma área, não vai? É essa área que eu vou rotacionar. Quando eu rotacionar, vai surgir um objeto. Ok? Então, tudo que está abaixo do gráfico serve para mim até o eixo. Abaixo do eixo, não. Eu quero só até o eixo. Tá bom? Então, vamos pensar aqui. Ó. Se eu vou rotacionar isso, então ele vai surgir mais ou menos por aqui assim. Ele vai vir para cá assim. Tá? Então, o objeto que vai surgir vai ser uma coisa assim. Tá? E vai ter essa parte aqui para baixo. Vai ter essa parte aqui para baixo. Eu rotaciono aqui. Tá bom? E está rotacionando essa parte aqui atrás também. Tá? Não dá para imaginar mais ou menos o objeto? Tá? Mais ou menos esse é o objeto. Agora vamos tentar enxergar como seria o volume disso. Pensa comigo. Rima fez retângulos, certo? Rima fez retângulos. Então vamos pensar como rima.
Vamos pegar aqui o retângulo do Riemann. Ok? Está aí o retângulo do Riemann. O Riemann pensou assim: esse aqui é o xi menos 1, esse aqui é o xi. Tá? E existe aqui pelo meio o tal do ci. Beleza? E esse cara aqui é quem? Esse aqui é o f de ci. Certo? Então tá aí o retângulo. Tá bom? Imagina que esse retângulo bem fininho, bem fininho. O que é que eu vou fazer com esse retângulo? O que é que eu vou fazer com o retângulo? Eu vou girar esse retângulo. Ok? Eu estou girando o objeto, então vou girar um retângulo. Quando eu girar esse retângulo aqui, rotacionar aqui em torno, vai aparecer uma cópia do retângulo bem aqui, concorda? Sim ou não? Esse retângulo vai girar e vai chegar até aqui. Tá? Então vamos tentar enxergar o giro dele. Ele faz isso aqui, ó. Ele vai lá por trás. Ele faz isso aqui. Tudo bem? É isso que o retângulo está fazendo. Ele está fazendo esse giro. Ok? Você concorda que isso é um cilindro vazado? Tem um buraco no meio dele. Certo? Já que isso é um cilindro vazado, e esse retângulo ele é muito estreitinho, muito fininho, vamos pensar aqui. Imagina, é como se ele fosse assim, tá? A folha aqui, é como se fosse isso, um cilindro vazado, tá? Agora eu vou pegar esse cilindro vazado e vou fazer um corte nele. Fazer um corte, tá? Quando eu fizer um corte, eu vou esticar ele. Fazer esse movimento. Tudo bem? Dá para imaginar isso? Imagina um cilindro vazado que eu corto e vou fazer a deformação. Tá? Agora, isso aqui é um retângulo? Não é um retângulo. Isso aqui é aproximadamente um paralelepípedo. Porque ele não tem uma largurinha aqui, esse retângulo? Esse retângulo tem uma largura? Tem ou não tem? Então, quando eu cortar ele e esticar isso, vai surgir a seguinte figura. Vê se você concorda comigo. Vai surgir uma figura assim, ó. Que ela tem uma largurinha aqui. Tudo bem? Consegue enxergar isso? Tá? Eu tenho um retângulo, ó. Quando eu girei ele aqui, não é um cilindro vazado, mas ele tem, ó. Ele tem uma largura aqui, ó. Tá? Tudo bem? Então, quando eu corto isso, essa parte aqui de cima aqui assim, é essa parte aqui, ó. Beleza? Eu cortei e deformei, tá? Deu origem a esse cara que é aproximadamente um paralelepípedo. Tudo bem? Por isso que eu estou dizendo aproximadamente, tá? Então ele é aproximadamente um paralelepípedo, tá? Quando você corta, aí você diz assim, mas espera aí, como ele está encurvado assim, essa parte de dentro ela é menor que a parte de fora, né? A parte de fora é maior. Só que o retângulo é muito fininho, muito fininho, muito fininho. Quanto menor for esse retângulo de Riemann que eu pego aqui, essa distância entre a parte de dentro e a parte de fora, ela está se aproximando de zero. Entendeu? É quase indiferente uma para outra. Tudo bem? Tá? Muito bem. Agora eu pergunto para você. Quanto é esse tamanho e esse tamanho? Esses três tamanhos que eu quero saber. Tá? Vamos pensar no primeiro tamanho. Essa altura. O que é essa altura? Não é a altura do retângulo? Isso é quem? Isso é o f de
CI. Tá? Então, esse cara aqui é o F de CI. Tá bom? O que mais? Essa largurinha aqui. Essa largurinha é a largurinha do retângulo. Mas a largurinha do retângulo é a distância do xi para o xi menos 1. Isso a gente chama de quê? Delta de xi. Então, esse é o delta de xi. Certo? Agora vamos lá. Quanto é esse tamanho? Pensa comigo. Esse tamanho não é o tamanho dessa circunferência que está girando tudo aqui? É ou não? Só que o questionamento do nosso colega foi o seguinte. Espera aí. Esse giro aqui por fora, ele é maior que o giro aqui por dentro. Para a gente não correr esse risco, se eu estou pegando o giro maior ou o giro menor, quem você acha que eu vou pegar? Oi? O cara que está lá pelo meio. Quem é esse cara? O CI. Eu vou olhar para o CI. Tem uma outra cor aqui. Eu vou olhar para o CI. Só para o CI. Tá? O CI vai fazer um percurso aqui, ó. O CI vai fazer esse movimento. Ok? O CI faz esse movimento. Isso o que é? Não é o comprimento de uma circunferência? Quanto é o comprimento de uma circunferência? 2πr. Quem é o R? CI. Perfeito. Então isso aqui é 2πCi. Beleza? Agora pensa comigo. Se eu quero o volume do objeto, eu fiz isso para um retângulo. Eu não tenho que fazer para todos os retângulos? Então basta eu somar o volume de todos os paralelepípedos. Esse aqui é o paralelepípedo na posição I. Então o volume desse cara aqui, o iésimo volume é 2πCi F de CI delta de XI. Esse é o iésimo volume. Só que eu tenho que somar todos os volumes. Então eu tenho que tomar a soma I variando de 1 a N de 2πCi F de CI delta de XI. Isso é pegar todos os volumes agora? Mas o que você acha que eu vou fazer com esses volumes, com essas somas aí? Vou aplicar o limite e vou fazer com que o máximo dos delta de XI esteja indo para 0. Isso é a soma de rima e aí eu vou definir uma integral. Tá? Então eu vou pegar o seguinte. Então, o limite de máximo dos delta de xi indo para 0 da soma de I de 1 a N 2πCi F de CI delta de XI. Isso é o que? É a integral de A a B de 2πx F de x dx. Esse é o volume da superfície rotacionada em torno do eixo Y. Tá bom? Ficou claro? Tá? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia dos caras. Tá? Então, se você quer o volume de objeto rotacionado em torno do eixo Y, você pensa em cilindros vazados que são equivalentes a paralelepípedos. Tá? Se você quer volume em torno do eixo X, você pensa em cilindros mesmos, só que eles já não são vazados. Aí, esses cilindros, você vai somar todos os volumes deles e você vai achar uma outra fórmula. Essa aqui é a fórmula em torno do eixo Y. Tá bom? Tá? Muito bem. Então, vamos fazer exercício? Vamos fazer o seguinte exercício. Calcula o volume para mim
desse objeto. Se aparecesse isso aqui para ti. Calcula o volume desse objeto rotacionado em torno do eixo Y. Tá? Como é que você ia fazer? E eu dissesse mais ainda. Faça um esboço do desenho. Eu vou querer. Eu vou querer o esboço do desenho. Não quero coisa bonitinha. Eu quero coisa que você tenha noção. Vamos lá. Se for em torno do eixo X, se tu faz um negócio desse torto lá na hora. Ah, tá aqui a parábola. Pronto. Ah, o objeto é um negócio aqui assim. Pronto, tá aí. Já foi. Já está aceito. Já está aceito. Tá? Pronto, já foi. Agora em torno do eixo Y. Ah, o gráfico é o quê? É um negócio desse aqui assim. Ah, então o negócio vai dar assim. Acabou. Pronto, tá aí. É o esboço. É isso que eu quero de vocês. Que vocês saibam o que vocês estão fazendo. Tá? Então eu vou pedir sim o esboço do objeto. Então vamos lá. Se é esse objeto rotacionado em torno do eixo Y, me diz, que região é essa aqui? O que eu tenho que fazer para desenhar ela? Pego a parábola, que é a parte mais fácil. Depois eu vou para a constante, que é a parte mais fácil ainda. Né? Então vou colocar aqui. Está aqui a parábola. Ok? Está aqui a parábola. X². Está aqui o 4. A constante. Tá bom? Então vou passar aqui o 4. Eu não sei se está desligado aqui, mas eu não escutei. Me faz um gesto, por favor, de quanto tempo tem ainda. 11? Tá, obrigado. Então, ótimo. Então, olha, está aqui x² e está aqui o 4. Tá bom? Vou tentar estabelecer o que é isso. Ele está me dizendo assim, é os caras que estão acima da parábola e abaixo do 4. Então, de imediato, você pensaria em toda essa região, certo? De imediato. Só que não é toda essa região, porque eu quero que o x seja maior ou igual que 0. Então, é só esta região aqui. Beleza? Tu já fizeste isso? Já foi meio ponto. Porque é a tua primeira região. Eu vou querer 2 desenhos. Esse é o primeiro desenho. Tá? Que tu sabe o que tu está fazendo. Esse é o primeiro desenho. Agora eu tenho que rotacionar esse objeto em torno do eixo Y. Vai dar origem ao quê? Aí tu diz assim, uma cuia de tacacá. Aí o outro, não, uma tigela de açaí. Vai dar origem aqui um pedaço do paraboloide. Tá? Porque o paraboloide é todo. Tá bom? Então, um pedaço do paraboloide porque vai até o 4. Ok? Então, o teu esboço é o quê? É uma coisa assim, assim, aí tu só fecha lá, pronto, tá aí, ó. Esse aí é o meu objeto que vai surgir. Agora, vamos atrás do volume desse objeto. Como é que a gente calcula o volume desse objeto? Está aqui estabelecido como se calcula o volume desse objeto. Tá? Então, o volume é o quê? 2π, já pensei que posso tirar. 2π integral de onde até onde? Vamos lá, de onde até onde? Diz aqui. Eu sei que tem que ser maior ou igual que 0. Então é de 0. De 0 até quanto? Eu não te dei os limites. É até esse ponto aqui. Quem é a abscissa aqui? Quem é esse cara? Esse cara não é 4? Quando é que a parábola dá 4? Se o x for 2. Eu não vou te dar isso. Tá? Então é até 2. Então de 0 até 2. Tudo bem? De 2π já está. X. Quem é a função?
Quem é a função? Quem é a função? E agora? O que foi que nós estabelecemos aqui? Olha aqui, presta bem atenção. O que foi que nós estabelecemos aqui quando a gente fez para chegar ao volume de uma superfície rotacionada em torno do eixo Y? O que foi que a gente pensou? Você vai pegar retângulo que está abaixo do gráfico, certo? Ok? Então, se você colocar aqui a função x ao quadrado, o que é que tu vai estar achando pequeno? Tu não vai estar usando esses retângulos aqui de baixo? Sim ou não? Então tu vai estar achando o que tu não deve. Tu vai estar achando o volume dessa região aqui de baixo. Deu para entender? Porque nós estamos indo sempre com os retângulos que estão abaixo do gráfico. Então o que tu precisa colocar aqui não é não é x ao quadrado. Tu pode até fazer essa conta. Tu vai lá, faz a conta, só que a resposta que tu vai ter é o quê? Aí tu diz assim, professor, eu não sei a resposta da cuia, mas eu sei o que tem embaixo dela. Foi isso que tu achaste. Entendeu? Mas eu não quero o que está abaixo da cuia, eu quero o que está dentro da cuia, porque afinal de contas, tu toma o açaí ou o que está do lado de fora? Eu quero o que está dentro da cuia, né? Então vamos lá. Então eu quero a parte de dentro, não a parte de fora. Como é que eu vou fazer então para descobrir a parte de dentro? Calculo o quê? Como que tu vai calcular o que está em cima menos o que está embaixo? Como é que tu vai fazer? Sim. Perfeito. Mas o que é isso que tu está fazendo, matematicamente falando? Você está calculando? Vamos pensar. Vou tirar aqui esse carinha aqui. Vê se você concorda comigo. Esse objeto, ele não está dentro desse cilindro aqui? Sim ou não? Não está dentro do cilindro? Se você calcular o volume dessa função constante 4, o que é que tu vais achar? Tu vai achar o volume do cilindro todo, certo? E se tu fizer aqui, tu colocar no lugar da f, tu colocar a função x quadrado, dx, tu vai achar o quê? Tu vai achar o volume aqui de baixo. Então, o volume do cilindro menos o volume de baixo é o volume que tu queres. Deu para entender a ideia? Tá? Então é isso que tu vais fazer, tá bom? Então, muito cuidado. A rotação em torno do eixo Y, ela gera essa confusão. A rotação em torno do eixo X, não. Porque quando tu está rotacionando, tu já está pegando todo o objeto, tá? Já do torno do eixo Y, aí te engana, porque o objeto está aqui embaixo, ó. Esse objeto rotacionado aí, não é ele que você quer, o que você quer é a parte de cima, tá? Então, ou tu calcula primeiro o volume do cilindro e subtrai dessa integral, ou tu fazes como a Ana pensou. Quem é a função? 4 menos x quadrado. O que é que eu estou fazendo aqui? Calculo primeiro o volume do 4, depois eu calculo o volume do x quadrado. E resolve a parada. Beleza? Ah, isso aqui é uma integral simples, né? É polinômio. A gente sabe fazer. Ok? Tá? Muito bem. Não vou fazer a conta, que já está acabando. Deixa eu pensar numa outra aqui. Como vocês fariam o volume dessa aqui? Se fosse assim, y é maior ou igual que x quadrado e menor ou igual que x. Se fosse isso, se eu pedisse isso para você, calcula o volume desse objeto
rotacionado em torno do eixo X e rotacionado em torno do eixo Y. Primeiro, quem é o objeto? Como é que você vai fazer? Vamos traçar o gráfico das duas funções. Quem é o gráfico do x²? É a parábola, certo? E o gráfico da identidade. Vou passar aqui. Agora, qual é a região? Qual é a região? Tem que estar acima da parábola e abaixo da reta. Só existe uma região com essa característica. Essa bem aqui. É a única. Essa região não serve, a região de lá não serve. Então é essa região aqui. Então tu faz logo esse desenho, para tu saber logo o que tu estás fazendo. Tem que pegar essa interseção. Quem é essa interseção? 1. Certo? Isso aqui é 1. Aí agora tu vai atrás dos volumes. Tu quer rotacionar em torno do eixo X ou em torno do eixo Y? Se for em torno do eixo X, é πf². Se for em torno do eixo Y, é 2πx f de x. Então vamos fazer essa aqui em torno do eixo X. Como você faria isso em torno do eixo X? Diz para mim. Quero rotacionar em torno do eixo X. Vamos esboçar logo. Eu já sei que vai dar um objeto assim, né? Vai aparecer a parábola bem aqui assim. Então o objeto vai ser uma coisa assim. Certo? É como se fosse uma taça que a borda da taça é meio gordinha pelo meio do caminho. Tá? Pensa dessa forma. Então, como seria o volume desse objeto? Como é que você vai fazer? Como é que vai ser o volume? Você não... esquece por enquanto a parábola. Você calcula primeiro o volume só do X. Quando você calcular o volume do X, vai dar o volume do cone, certo? Ok? Só que tem um outro cara aqui que precisa ser retirado, né? Essa parte de dentro aqui, ó. Aí você calcula só o volume do x², tá? Então pega o volume do cone menos o volume do x². Beleza? Então, em uma integral só, é como? Integral de 0 a 1 de π, aí a função de fora é x ao quadrado dx menos a integral de 0 a 1 π, aí a função de dentro é x ao quadrado, então vai ficar x² dx. Então, essa diferença de integrais te dá exatamente o volume desse objeto aqui de dentro. Tá? Aí tu vais fazer da mesma ideia agora, chega em casa e faz com calma, para tu pensar, peguei esse cara e rotacionar em torno do eixo Y. Quando eu fizer isso, eu quero saber o volume desse objeto. Tá? O volume desse objeto eu vejo quanto é que dá. Olha, se eu usar só a função x, eu vou pegar o volume do que está aqui embaixo. Tá? Ok? Então pensa bem o que é que tu tens que fazer. E depois tu vê o volume que vai estar embaixo da parábola também. E vê qual a relação que tens que fazer. Beleza? Pensa direitinho, faz essas contas. Certamente deve ter um volume de um dos objetos na sua prova. Tá? Então na próxima aula a gente vai pensar na área desses objetos. Tá? Como calcular a área deles, e vamos pensar também introduzir para vocês coordenadas polares, tá? Que é um conteúdo que vocês utilizam muito em cálculo 2, tá bom? Então por hoje a gente fica por aqui, bons estudos para vocês e bom descanso.